nobre deputado Fábio Silva, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes ou ausentes, senhores deputados presentes ou ausentes, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Os servidores desta casa estão aqui sempre trabalhando. Eu gostaria imensamente que o Parlamento, esta casa, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fosse o palco de discussões, de debates, inclusive com divergências e convergências, mas tratando de assuntos de relevância e importância para o Estado do Rio de Janeiro. Gostaria, por exemplo, que se discutisse aqui políticas públicas, como a política pública da saúde, a política pública da educação, a política pública dos transportes, a política pública da moradia, a política pública da assistência social. Eu estou me referindo apenas às políticas de caráter social, mas também que fossem discutidas com fundamentação, com muita propriedade e muita preocupação, a política econômica, a política tributária, ou seja, um conjunto de políticas que estão nesse estado do Rio de Janeiro, infelizmente, num processo de desarranjo total. Então, já que esta casa não tem a preocupação, isso daí é objeto de lamentações, e lamentações não só por parte do deputado que está ocupando a tribuna atualmente, é objeto de lamentações por parte da sociedade como um todo que está lá fora. Quer dizer, nós que andamos nas ruas, nós temos a oportunidade de ouvir do cidadão, da cidadã desse estado do Rio de Janeiro, desaprovações quase que permanentes em relação à atuação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E desaprovações que, quando a gente ouve com atenção, vê que existe muita verdade naquilo que está sendo emitido como opinião, naquilo que está sendo colocado como sentimento, como desejo do cidadão, da cidadã fluminense. E esta casa não tem esse tipo de preocupação. Aqui, nesta legislatura até agora, o que nós temos assistido de forma continuada em plenário é um certo vocabulário, que não condiz de forma alguma com a atividade parlamentar. É uma forma tosca de abordar determinados companheiros, determinadas companheiras, que realmente não faz parte da atitude que deva existir por parte de parlamentares. Então, tudo isso é lamentável, porque, inclusive, as pessoas que estão lá fora, às vezes elas estão ouvindo, acompanhando os trabalhos deste legislativo. E pessoas que estão, por exemplo, com as suas vidas precarizadas, que gostaríamos que nós estivéssemos aqui discutindo quais as condições que deveriam ser adotadas através, inclusive, de nossa contribuição efetiva, com a apresentação de projetos, com a apresentação de emendas a projetos, com a nossa participação tentando aperfeiçoar o processo legislativo ou aperfeiçoar tudo aquilo que significa contribuição efetiva para melhorar uma política pública.
É isto daí o que nós devíamos estar discutindo aqui. Aliás, é essa a nossa função, uma das nossas funções principais. Quer dizer, a função principal, as duas funções eu sempre falo, principais nossas. Primeiro, fiscalizar as ações do Executivo. É obrigação nossa, não é nenhum favor que se faça. E segundo, exatamente a nossa produção legislativa, na elaboração de leis, na elaboração de legislações. Posso corroborar com Vossa Excelência? Pode, não só pode como deve. E terceiro, sermos interlocutores da sociedade. Terceiro, sermos interlocutores. Tudo isso que eu estou falando, que tenha o significado daquilo que a gente apreende como essência da necessidade do povo, do cidadão e da cidadã fluminense. Quer dizer, se nós adotarmos aqui uma postura de diálogo, de discussão, de debate, tendo como referência exatamente isto, quer dizer, aquilo que a gente ouve lá fora, do povo, da população, com certeza nós teríamos cenários a ser oferecido à sociedade lá fora totalmente distinto do que usualmente está acontecendo nesta Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É lamentável a forma tosca, né? um linguajar que não é apropriado para o parlamento, lamentavelmente, né? Xingamentos, sem ter nenhuma conexão com alguma coisa real, palpável, concreta. Não, solto no ar, despautérios, verdadeiros despautérios, entendeu? E isso daí não é de forma alguma a atitude, o procedimento que deva ser adotado aqui em sessão plenária, exatamente pelos parlamentares, deputados e deputadas. Lamento profundamente que isto esteja acontecendo, porque a situação do Estado do Rio de Janeiro não é de forma alguma, como vez por outra, o líder do governo, precisamos, é só ver aí o que o governo está fazendo de bom. Não, não é isso não. A situação que vive atualmente a população do Estado do Rio de Janeiro merece realmente um tratamento diferenciado, responsável desta casa. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata exatamente da crise do Estado do Rio de Janeiro, tratando a questão do Comperj, complexo petroquímico aqui próximo de Itaboraí. Então, a forma como encontra-se esse empreendimento hoje em dia, o que significou em termos de desastre, em termos de realmente tornar a população de Itaboraí, a população de outras cidades no entorno do empreendimento, na condição de miserabilidade. Quer dizer, então esta casa aqui tinha que estar discutindo isso. Quer dizer, como que nós podemos contribuir exatamente para tirar esta condição de vida que castiga de forma brutal e desumana estas populações. Quer dizer, nós devíamos estar discutindo isso daqui, e não o que a gente vê aqui, porque se o que a gente vê aqui, por exemplo, hoje nesta sessão, quer dizer, se você espremer, não sai quase nada daquilo que possa ser aproveitado como uma contribuição importante dada por esta Casa Legislativa à melhoria da condição de vida exatamente da população do Estado do Rio de Janeiro, da sua população fluminense. Então eram essas considerações, senhor presidente, que eu gostaria de fazer, e eu espero ver ainda nessa legislatura uma mudança nesse tipo de procedimento,
atitudes e gestos e ações que têm sido usual e totalmente desaprovadas aí pela sociedade do estado do Rio de Janeiro como um todo. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.